Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, minha gente boa, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Começa mais um Minha Família é Assim, todo domingo, 6h30. Olha só, você vem à tarde, 5 horas tem um programa Canção Nova Sertaneja, depois tem um texto no sertão e 6h30 começa Minha Família é Assim. Então vai espalhando notícias, estamos muito felizes com a audiência. Nos falam que está subindo a audiência aos domingos à tarde. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Muito bem acompanhado com essa jovem linda aqui. Quarta-feira, às 2h30 da madrugada. 2h30? Duas da madrugada, desculpa. Quarta-feira, 2 da manhã. Sempre que você perder o sono, você pode ligar a televisão. Você que é mais corujão, gosta de dormir tarde, quarta-feira, 2 da manhã, reprise do programa Minha Família é Assim. E quem quiser falar conosco, quiser Olha dar um toque, só, falar uma coisa. Quem quiser interagir conosco é só mandar um e-mail, minhafamiliaeassim@cançãonova.com. Tudo junto, minhafamiliaeassim@cançãonova.com. Você pode também entrar no Face da TV Canção Nova, Minha Família é Assim. Entra no Face, curte lá as imagens, os programas, tudo está no YouTube, né, diretora? Os programas estão no YouTube, você pode acompanhar temas muito importantes. E você também pode deixar o seu comentário, conversar conosco. Vai ser muito legal também ver o que cada um está curtindo aí no Face da TV Canção Nova, Minha Família é Assim. Muito bem, minha gente. Nosso programa de hoje tem um convidado muito gente boa, os maiores comedores de cartola do Nordeste. Ai, que delícia! Sabe, cartola? Aliás, conheci cartola com o irmão dele, de uma ida para Gravatar. Pediu uma cartola, eu falei, mas eu não vou, eu uso chapéu sertanejo, eu vou fazer mágica, cartola. Não sabia o que era cartola, ele vai explicar para nós aqui o que é cartola. Tudo bem, Bruno Cunha? Alegria, muito bem, alegria estar aqui com vocês, né? E alegria estar com a Márcia, com você de casa. É sempre bom estar aqui partilhando, né, com as famílias que acompanham a TV Canção Nova. Bruno é consagrado à comunidade Canção Nova. Quanto tempo já, Bruno? 11 anos. 11 anos, casado? Casado, uma filha, um beijo para Rebeca, minha filhinha linda, minha esposa, Kátia. Semana que vem, 3 anos de casados. Que beleza! Que idade tá, Nenê? 1 ano e 1 mês. Ei, Ai, que coisa Madrugadas. Muito linda. Isso E você mesmo. trabalha onde aqui na Canção Nova? Faculdade Canção Nova, sou assistente de coordenação do curso de administração de empresas e também sou professor nos cursos de rádio e TV, jornalismo e administração. E você seleciona o que mais especificamente? Especificamente finanças, economia, marketing, publicidade e propaganda, estatística. Olha Então, olha, o Bruno vai ter um papel muito importante no nosso programa hoje. Olha, porque o tema nosso é muito nosso importante. tema é importantíssimo nos tempos de hoje. Orçamento familiar. Né? Orçamento familiar, causa de muita união e causa de muito pega também, muito arranca-toco entre o casal, não é? Então, muito importante a gente saber controlar esse orçamento familiar, né? Antigamente, eu e meus pais, por esse tempo, tinha uma cadeiretinha da venda. Olha só. Não é assim, Zé? Vai lá na venda, tinha cadeirineta. Aí o homem anotava. Aí o pai ia fazendo controle, né, pela cadeiretinha, então ele tinha pego, ia controlando, não é? Cada um controlava como podia. Hoje em dia, na era da internet, é outra coisa. Tem um aplicativo hoje. Tem muito aplicativo de orçamento. Meu tempo tinha corretivo. Ah, é? Já usou corretivo? Sua mãe já usou em você? Bastante, Léo. Meu tempo tinha mais corretivo que aplicativo. Mas vamos, antes de entrar no tema dito, o que seria um orçamento familiar? O que seria a ideia? Qual é a ideia do orçamento familiar? O que seria, para a gente traduzir em miúdos? Orçamento, a palavra tecnicamente falando, orçamento é orçar quanto você precisa para executar alguma tarefa. Né? Você vai construir uma casa, você precisa fazer um orçamento. Não é? Você vai construir, você precisa trocar de carro. Qual é o seu orçamento para a sua troca de carro? Então, antes de começar uma obra, você precisa fazer os cálculos. Então, o orçamento familiar é você saber quanto você necessita, né, de dinheiro para as suas diversas atividades. Né? Então, você precisa ter ou uma caderneta, ou um aplicativo de celular, ou uma planilha, né? Alguma ferramenta que te ajude
né? Embora seja muito comum as pessoas fazerem de cabeça, né? Mas é importantíssimo você ter um orçamento, ou Tem seja, perigo fazer de cabeça? tem todo perigo, né? Claro, depende, cada pessoa tem Cada cabeça uma sentença. cada cabeça uma sentença, não existe uma regra geral. Entendi. Para você funciona assim, para a Márcia pode funcionar de outra forma. Agora, orçamento é o quê? É orçar quanto eu preciso para executar alguma tarefa. No caso do orçamento familiar, quanto eu preciso para sustentar a minha família, para ter não somente as necessidades básicas, né? Moradia, saúde, transporte, educação, mas também o lazer, né? Tem. Então, agora, quando a gente fala de orçamento familiar, aí já entram outros componentes, porque aí já são o casal e muitas vezes algumas crianças, os filhos. Então, é um pouco mais complexo, não é? Porque aí já são várias cabeças, né? Então, tecnicamente falando, o orçamento, no Brasil a gente trabalha muito por mês, não é? A pessoa fala, olha, meu salário caiu e então eu vou ver quanto eu preciso, né? Quais são as necessidades desse mês, para manter esse mês que vem cai. Em outros países, o orçamento é feito de forma anual. Então, geralmente as pessoas têm algum consultor financeiro ou alguém da área que entenda para dar consultoria e coloca o seu orçamento do ano inteiro, para saber quanto eu recebo por ano, quanto eu gasto com uma determinada situação por ano. E os meses, eles são diferentes entre si. Se pegar o mês de janeiro, a gente tem os impostos, PVA, material escolar. Se pegar o mês das férias, o mês de dezembro, então os meses não são iguais. Então, O mês de fevereiro é pequeno. O mês de fevereiro é pequeno, às vezes tem o carnaval, às vezes tem alguma viagem. Janeiro de PVA, IPTU. PVA, Jesus. IPTU, tem uma série de impostos que incidem. Nossa. Mas também tem, Material por das exemplo, crianças. material das crianças. Exatamente. E alguns recebem, por exemplo, falando do lado positivo. Essa época agora, muita gente fazendo imposto de renda. E quando vai cair a sua declaração de imposto de renda, né? Eu atendi uma pessoa ontem. Então você tem que colocar, prever aquela receita também, né? Que naquele mês você pode contar com uma receita, só que você não pode estabelecer exatamente a data, porque você não sabe exatamente quando vai Quando cair. vai chegar, né? Mas existem os contratempos, inclusive se houver um atraso no seu rendimento, o que é muito comum. O Brasil enfrentou alguns anos de crise, né? Ainda está saindo dessa crise, então você tem que ter a sua reserva de emergência. Então o orçamento familiar ele não é somente financeiro, né? Ele trabalha as emoções da família, porque boa parte do que nós compramos tem cunho emocional. Quando nós estamos, por exemplo, num shopping, né? Às vezes a gente não tem ali, a gente não consegue ter a razão, porque a gente vê coisas e a gente acaba sendo impulsionado, né, por coisas que a gente às vezes precisa, às vezes não. Então a gente tem que ter um background racional. Uma conta que eu fiz... O que é background? Explica O background só para quem seria, tá em casa. eu fiz as contas, eu fiz a minha tarefa, eu fiz a minha parte, ou seja, quanto eu tenho para gastar nesse passeio? Eu preciso entendi. disso também. Eu preciso pergunta. disso? É necessidade e vontade, né? Porque às vezes a gente tem vontade de comprar o mundo, fundo e seu Raimundo, né? Mas tem necessidade? Precisa daquilo, né? Exatamente. Essa Você é diferença. de qual região do Brasil? Recife, Pernambuco, Recife. Nordeste. E quando você fala de orçamento familiar, como é que é? Seus pais, a sua experiência de casa? Seus pais trabalham, pai e mãe, só o pai trabalha? Como é que é a sua realidade? Meu pai trabalha, sim, meu pai tem uma pequena empresa, né, da área da construção civil, e minha mãe é arquiteta, né? Então, um abraço meu pai para minha mãe, Gabriel e que bom, Márcia, né, querido. meu irmão. Lá em minha Gravatá, filha. nos nossos encontros lá na nossa casa, a parte decorativa, muito bom gosto. A mãe dele dá um banho, hein? Um banho, um beijo, querida. E depois fala da cartola, que eu fiquei curiosa. Ah, sim. Aí, vamos falar da cartola daqui a pouco. Mas aí a sua experiência com seu pai e sua mãe. São empreendedores, são profissionais liberais, estão trabalhando aí. Influenciou você também no seu dia a dia? Com certeza. É característica comum no casal, um ser mais racional, o outro ser mais das emoções. Coracional. Então, o meu pai é mais razão, é mais, digamos, ele foca no quantitativo, no que realmente existe. Minha mãe, é coração de mãe, então isso traz equilíbrio, né? Então eu aprendi a ver muitas vezes minha mãe querer uma coisa, meu pai dizer que não dava, mas depois ele revia e aí a gente ia atrás daquilo. Então meu pai sempre teve
planilhas, né, do orçamento, ele nunca fazia algo... Inclusive ele educou a gente desde cedo, né? Olha que bonito. Há 9 anos eu falei, pai, eu quero um videogame. Ele falou, vai trabalhar, meu filho. Eu falei, pai, só tenho 9 anos. Então, vá. Mas não é assim, você quer as coisas, você vai ter que trabalhar. Então, você quer limpar mato, tá quenchada, você quer engraxar meu sapato. Então eu tinha que fazer coisas para poder receber alguma coisa. Claro, ele também ajudava, né? Até chegou um tempo que a gente queria comprar um videogame, né? E a gente não... O trabalho que a gente estava executando, a gente ia comprar, né? Quando tivesse 50 anos de idade, né? Falei, pai, dá uma ajuda, né? Porque senão... E aí ele teve a ideia de... Comprou um casal um cachorrinho da época, que estava muito comum na época, e a gente cuidava daquele cachorrinho, e aí tinha os filhotinhos, a gente vendia os filhotinhos, guardava o dinheiro, então isso ajudou muito, né? Olha que E meu irmão bacana. a ter essa administração, e daí acabei despertando para mim também, fazer a faculdade de economia e tudo mais. Legal. E no relacionamento homem e mulher, marido e esposa, como é que funciona esse orçamento familiar? Porque você falou, às vezes um é mais razão, o outro é mais emoção, né? E isso não é um fator negativo, é um fator positivo, Positivo. né? Ter diferenças, né? Estatisticamente falando, né? Um grande percentual de separação de casais hoje é por motivo financeiro. Meu Deus. Muito alto. É mesmo? Muito alto. Esse dado é um dado Estatístico Sim, mesmo. sim, já várias pesquisas, não só no Brasil, em vários países, né? Até também porque, infelizmente, se pauta às vezes o casamento nisso, né? Então, às vezes tem pessoas que não usam mais nem a palavra casamento, usam contrato, né? Nossa. Que é uma realidade totalmente distorcida do que é a realidade, do que é a verdade do casamento. Então, no casamento, há um grande índice de conflito entre casais. Por quê? Não conversaram sobre isso durante o namoro, o noivado, entendeu? Entendi. E cada um traz a sua bagagem, a sua formação financeira diferente. Então, enquanto uns fizeram faculdade na área, outros não fizeram, outros tinham famílias com orçamento extremamente militar, equilibrado, outros tinham uma família com um orçamento a mais, digamos assim, fora do controle, não é? Não tinha muito planejamento, vamos fazendo e vamos vendo, ou sempre com dívidas. Então, cada um traz uma história. Sim. Então, isso precisa ser tratado durante o namoro, o noivado, para que no casamento não hajam novidades. E mesmo assim elas acontecerão. Acontece, né? Né? Então, e aí o uso da ferramenta, tecnicamente falando, é muito importante, porque quando o casal vai falar sobre finanças, o casal precisa ter algo para olhar e enxergar o problema ali, se é um problema, né? E não um olhar para o outro e se enxergar como um problema. Então, na hora Nem que você como um coloca a rival, ferramenta... como inimigo, né? Exatamente. Então, você abre a planilha, você abre o caderno, você mostra o celular e fala, olha, isso aqui é a nossa meta, é o nosso orçamento, isso aqui é o que a gente precisa vencer hoje. Eu estava atendendo uma pessoa há pouco tempo e falei, qual a sua meta no seu orçamento? Né? O orçamento familiar tem que ter meta. Não adianta você montar uma planilha, usar um aplicativo se você não tem meta. O que você quer nesses próximos 6 meses? Né? O que você quer nesse próximo ano? Daí essa ideia de olhar o ano como um todo, não somente o mês que vem. Né? Certo. Porque todo mês as coisas vão mudando e você precisa ter uma visão de longo prazo, digamos assim. Tem um parente meu, o Toquinho, que ele foi casar. O pessoal, você vai casar? Tão difícil a situação. Eu falei, não, é que passar fome sozinho é muito ruim. Ah, Mas as dificuldades também, muitas vezes, aperta ali, elas podem unir o casal nesse sentido do orçamento, né? Você vai ir, ó, meu, tá difícil, naquela hora. Ou o casal começa a brigar, então, porque às vezes também o casal tem tudo e acaba brigando também. Mas é importante ter esse orçamento familiar, até para dizer assim, olha, agora não vai dar, mas um dia vai dar, e às vezes, como você falou, seu pai revia às vezes, né? Às vezes um empreende uma coisa, começa a dar certo. E é a importância de construir juntos, né? Porque hoje em dia, a grande maioria dos casais querem, muitos não acontece isso, mas muitos querem ter tudo pronto já, e muitos não têm. Digamos assim, começa construindo juntos. Isso é importante também, né? Com certeza, o fato de você construir junto um sonho e conquistando aos poucos, né? Até porque a engrenagem da vida é lenta. O seu pai fazia com você, vai trabalhar, né, brincar com você, vamos, né? E isso, para você ter noção Educativo, de que né? o mundo virtual é um mundo muito fácil, tudo é um clique, tudo é uma mensagem,
Mas a vida real, o dia a dia, é lento, as engrenagens demoram a virar. Tem vezes que você fica no emprego, de repente você que está em casa trabalhando com uma coisa, o seu salário é pequeno, você não pode se desesperar. Você tem que aguentar ali por muitos anos até você alcançar um novo patamar. E com o casal é a mesma coisa. Ah, nossa casa não está legal. Calma, paciência, né? Construir uma casa não é da noite para o dia. Ah, mas aconteceu com outro casal, mas não é regra. Cada um tem uma história, não é? Muito bem. E Isso é como muito você importante. falou, Isso é muito importante. tem casais que têm um rendimento baixo, mas tem harmonia financeira. E tem casais que têm alta renda E que não e consegue. vivem em pé de guerra. Você vê casais de Hollywood, riquíssimos, milionários. O que você vai me dar de presente de casamento? Um helicóptero. Nossa Senhora. E depois se separam, e depois vem a questão judicial. Então, assim, não é questão de ter muito ou pouco, né? E aí entra a fé, entra Deus também para iluminar essa realidade financeira. Muito Isso legal a nossa mesmo. conversa. Já um pequeno intervalo, voltamos já. Hoje o tema aqui muito legal com o Bruno, orçamento familiar. Voltamos já. Vamos lá, minha gente. Estamos aqui no programa Minha Família é Assim. Que bom que você está aí. Estamos falando hoje um tema muito interessante. É o Brunho Cunha, que é da comunidade Canção Nova, está conosco no programa falando um pouquinho sobre orçamento familiar. Como é importante o casal ter uma afinação, né, vamos dizer, nessa parte financeira também. Nós já falamos muito aqui no programa sobre educação dos filhos, sobre harmonia conjugal, mas faz parte da harmonia conjugal também o orçamento familiar, as finanças da família, né? E às vezes, né, Bruno, é pai, mãe e os filhos também compõem esse orçamento familiar, né? Muitas vezes os filhos adultos, né, participam. Ah, com certeza, né? E é muito desafiador você incluir os filhos no diálogo financeiro, não é? Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde a publicidade, o marketing, né, é muito ostensivo, Então, a cada minuto surgem novos produtos, novas viagens, novos entretenimentos. Então, o adolescente, a criança, ele não tem tanto assim, ele depende muito dos pais para dizer para ele, né, o que ele precisa, o que ele não precisa, o que é moda, não é? O que é consumismo, Exato. entendeu? O que é uma realidade que não é brasileira, né? Por exemplo, quantas pessoas, eu preciso fazer essa viagem para esse lugar. Mas precisa mesmo? Será que não tem outra alternativa? Aí se você não for, você vai... Morrer? Então, o pai e a mãe tem que ter gastar tempo com o filho, falando disso, explicando e proporcionando outros momentos, né, que não precisa se gastar. E esses momentos, o diácono, né, tem um contato com o campo todo especial, como faz bem para os filhos, né, para a educação dos filhos, ter contato com a natureza. Sim. Entendeu? Ir para o interior, ir para uma praça, né, ir para uma praia, e ali curtir aquilo que a natureza proporciona. Isso, geralmente, você tem um custo muito menor do que aquela ideia de divertimento shopping. Então, toda vez que a criança, se ela cresce dentro de um shopping, ela vai pensar, ela vai ter aquele pensamento, não é? Mudou a coleção de roupa, chegou um novo brinquedo, então ela vai sendo formatada para isso. Olha. Então o pai tem que ter o cuidado, sim, vai no shopping, vai no cinema, mas ele tem que abrir o leque para a criança enxergar que existem outros valores, não é? E aí depois o diálogo financeiro vai ser muito mais tranquilo, porque a criança vai entender que, beleza, eu não tenho aquele sapato que eu gostaria, aquele artista que eu curto, né? Que tem aquela guitarra, que tem aquele celular, não é mesmo? Celular é uma febre, né? Passou 6 meses, já saiu outro modelo, menos que isso. Tá, mas será que é necessário mesmo isso? Será que porque o coleguinha tem, eu tenho que ter também? Então, criar no filho a sua própria personalidade, a sua identidade. Certo. No meu caso, o meu primo ganhou um videogame, eu tive que trabalhar para ganhar, mas meu pai falou, olha, você não é seu primo, você não nasceu naquela família, você nasceu nessa. Então, assim, é gastar tempo com o filho. E aí esse tempo vai ser muito recompensado na hora de falar de finanças. Então, aí você falando uma pergunta. O fator ostentação, o fator social, a pressão social, mostrar um status, né? Aquele carrão. Eu sei que as pessoas têm um carrão, mas comem em casa muito mal. Ele fez a opção, tá certo? Mas essa pressão, há uma pressão, né? A pessoa tem que manter o status.
aquele carrão, tal, aquela viagem, e muitas vezes em detrimento de uma vida até melhor, mais saudável. Estou brincando da cartola aqui com o meu gato. Ah, O que é a é. cartola? Ah, não precisa corrigir. Eu fui com o irmão dele e pediu uma cartola. Estava eu e o Adriano Moraes, aquele boi. Pediu, sabe a cartola? Olha só, uma banana, é banana... Banana da terra. Banana da terra, uma banana da terra, dando água na boca. Queijo coalho Isso. e canela. Canela. Canela e açúcar cristal. Meu Deus. E ela vai ao forno e derrete. Gente, derrete o queijo em cima. Não é? Sim, derrete tudo aquilo, tosta um pouquinho as beiradas. Ai, Tosta que as beiradas. delícia. Olha a coisa mais gostosa. E, digamos assim, simples. Não, você vai pagar, mas dá para fazer em casa. Com Então certeza. tem muita coisa dentro do orçamento Isso, que daria para te fazer em casa, isso. muito mais gostoso, mais saudável, mas esse fator ostentação, ele acaba às vezes, influenciando e impondo umas coisas para a família que depois ela se vê sem condições de quitar aquela dívida e fala, ai meu Deus, por que eu estou devendo tanto? Deus, Deus me pague, né? Mas não fui eu que fiz a conta. A ostentação, o status, manter o status. O fator social, ele é bem interessante, né? Alguns estudos apontam, né, há uma fronteira entre as finanças, até o próprio marketing e a psicologia, que nós, muitas vezes, espelhamos a nossa personalidade em produtos. Tá? Então, eu preciso mostrar quem eu sou, mas eu não preciso mostrar quem eu sou nas coisas que eu tenho. E muitas vezes as pessoas são levadas a isso. Não, eu preciso ter esse celular top de linha, porque vai mostrar quem eu sou. E as pessoas vão desaguando, né, esse eu em produtos, em roupas. E aí vem o grande problema, né? Manter isso. Na hora que, psicologicamente, quando você sobe o padrão, é gostoso, é maravilhoso, é confortante. Mas na hora que você precisa descer um degrau, é muito doloroso, né? Então imagina que você está acostumado a comer sempre filé mignon. Na hora que você precisar descer para um lagarto, né? Para um patinho, não sei, você vai sentir muito. Então você tem que tomar cuidado, porque se em algum momento você está com uma sobra financeira, você tem que ser comedido. Claro, não estou dizendo que você não vá aproveitar de alguns momentos, né? Mas toda vez que eu subo o meu padrão, psicologicamente eu entro numa zona de conforto e depois, se eu precisar descer, vai ser muito doloroso. E para os filhos, mais ainda. É isso que eu ia perguntar, né? Essa relação com os filhos, né? Você imagina uma criança que estuda numa escola de alto padrão e por uma situação financeira ela precisa ir para uma escola de outro padrão. Então, e os amigos? Como é que fica? Então, assim, essa ostentação social, a gente tem que estar muito atento a ela para ter a nossa própria personalidade, nossa própria identidade, que não necessariamente deve ser refletida nos produtos que a gente tem, no carro que a gente anda. E isso é comprovado. E existem estudos que mostram, por exemplo, que crianças que têm carência de pai e mãe, elas buscam em algumas marcas o pai e a mãe dela. Eu só uso essa marca. Não em todos os casos, né? Não estou generalizando. Eu só uso essa marca. Essa marca é como um pai e uma mãe para ela. E ela se apega àquilo. E é inconsciente. E é totalmente inconsciente. Né? Então, é essa relação. É importante, eu vejo a Márcia, ela não fala que ela é mais velha, vou falar a mesma coisa, meio diferente. Ela é menos jovem dos 7 irmãos. E ela, como menos jovem, foi para a faculdade primeiro, teve seu salário primeiro, como fonoaudióloga, ela é. E você participou muito do orçamento familiar, ajudando seu pai e sua mãe também a custear as despesas, porque eram muito... Sim. Nós éramos 7 filhos em casa. Eu fui a primeira que fui trabalhar. Minha mãe não trabalhava porque tinha que cuidar de 7. Você imagina, ela era professora e a vida inteira dela, ela foi professora. Quando eu nasci, ainda ela, acho que deu aula um pouquinho. Depois foi nascendo 7 e ela desistiu de trabalhar. Então meu pai tinha que custear a casa. Só que aí ele foi criando na gente essa expectativa não, foi criando assim um senso de responsabilidade que o meu salário ia todo dentro de casa, lógico, eu tinha que ajudar meus pais e assim os meus irmãos. E hoje, olha que interessante, meu pai, né, que interessante, o que é você viver um ajudando o outro dentro de casa, 7 filhos têm que se ajudar.
né? Quando meu pai faleceu, ele não deixou casa para minha mãe, porque ele estudou 7 filhos. Todos nós temos faculdade, meu irmão tem tem um deles que tem 2 faculdades. Então meu pai falava, eu não vou deixar bens para vocês, mas eu vou deixar o estudo, para que vocês consigam ser alguém na vida a partir do seu estudo, a partir do que você trabalhou. Então quando meu pai faleceu, ele não deixou casa, mas nós todos nos reunimos e a gente paga o aluguel da mamãe. Cada um dá um pouquinho e a gente ajuda a mamãe no aluguel e no plano de saúde. Então, o que o Nelsinho sempre fala, o que era para ser um problema, foi uma solução para unir a família, né? Então, E quem tem administração de empresa é que faz a Maristela, que é minha irmã, fez administração de empresa, então ela que faz a cobrança e ela que faz o orçamento. Organiza o orçamento, né? Da avó, né? Da minha mãe. Quer dizer, funciona, né, Bruno? Funciona. É errado a gente achar que privar os filhos de algumas responsabilidades, né, você está protegendo ele. Exato. Na verdade, você está tornando ele mais frágil. Aquela infeliz ideia. Eu não quero que meu filho passe por nada do que eu passei. Não. Algumas coisas, realmente, os pais não vão querer. Eu não quero que a Rebeca passe por algumas situações que eu passei. Mas algumas lutas que eu enfrentei, ela vai precisar enfrentar. E eu vou estar ali para ajudá-la. Mas ela vai ter que andar com as próprias pernas. Não é? Ela vai ter que... Quando eu fiz faculdade, Universidade Federal, eu quero passar minha faculdade porque eu não quero dar esse custo para o meu pai, eu quero ter a minha faculdade, eu não quero que ele pague, não por orgulho, mas eu quero me esforçar. Se não for possível, eu vou para uma faculdade particular sem problema algum, mas eu preciso fazer a minha parte. Então, ajudar o filho sim a crescer, mas não dar tudo de mão beijada, não é? Conscientizá-lo de que o que vem fácil vai fácil, não é? Se ele não se esforçou, ele não vai dar valor àquilo. E que as engrenagens da vida são lentas, não são virtuais. Não é comprar bitcoins e amanhã eu estou milionário. Não é? Como tem muita gente que me pergunta, eu vou investir em bitcoins. Eu falo, não faça isso. Não faça isso agora. Isso, que você são as moedas virtuais, criptomoedas, né? Ah, que entrou na moda e tal. Então, a vida não é tão simples quanto uma bitcoin. Trabalhar, ganhar, e Deus abençoa isso, né? Trabalhar, ganhar o seu salário. Que gosto é quando você recebe o seu primeiro salário, né? Eu lembro que eu estava no shopping com os amigos, né? Cada um com o seu primeiro salário, né? Assim, eu tinha, naquele mês era o meu primeiro, mas tinham vários ali. E todo mundo ali, uns gastaram todo o salário daquela primeira passeada no shopping, entendeu? Outros já estavam devendo numa loja de roupa todo o salário. Então já pagaram. Outros não, eu vou comer apenas um fast food aqui, né? Aí acabou o passeio e falou assim, Bruno, você não gastou nada? Eu falei, eu não gastei nada, mas eu vou comprar uma água. Aí fui lá, comprei uma água, mas no caminho eu vi um bebedouro, falei, não vou comprar mais água. Então, é muito gostoso isso, lutar, conquistar, e aí a gente dá valor para isso. Bruno, qual que seria então o limite? Tem pessoas também que são muito assim, ponderadas, muito econômicas. Eu estou traduzindo para o grego, mãos de vaca mesmo. São assim... Apegados. E elas têm e não vivem também. Eu acho engraçado, realmente o pobre trabalha assim, ganha por semana, ele ganha um dinheirinho na sexta-feira, o que vai ter no sábado? Churrasco. Vai ter a galera lá, feijoada. Isso também é um planejamento. O cara tem a família. Então, eu noto assim, muito dos meus tios lá, trabalhavam em oficina, por exemplo, né? Pegar um carrinho para reformar. Então, na sexta-feira, tem que ir para sexta-feira. Sábado, o tio falou para ir lá. Era aquela feijoadinha da casa do Léo, né? Aquela bucha, reúne a família e tal. E aquele que foi a provisão, ia ali. Porque também tinha um planejamento, estava implícito. Sim. Qual que seria então o limite entre você? Tá sempre ali pensando, vou tal. E você também uma hora dá uma relaxada, vamos celebrar. Coisa de comida, coisa de coisas essenciais que pode celebrar. Qual que seria o limite disso? Não é? É importantíssima a sua pergunta, né? Tem uma frase do Papa Francisco que ele diz, né? Não ao dinheiro que governa, mas ao dinheiro que serve. Não é? Então o dinheiro não é mal em si. Agora, se o dinheiro governa, seja em qualquer instância, não é?
O dinheiro não pode ser o governo da família. Isso é uma boa dica. Não pode ser a égide principal da família. Não é isso. Ele é serviço. Ele tem que servir. Então a gente vai trabalhar racionalmente para fazê-lo render mais. Mas não colocar um jugo sobre filhos, esposa, né, marido, e viver preso nisso, não é? Sem também poder usufruir. Aí morre aí, fica brigando depois, não aproveitou nada. Tá? Exatamente. A riqueza e pobreza, muitas vezes, não é ter pouco ou ter muito, não é? Mas saber fazer bom uso. Então, você usar a razão, mas também usar a emoção. Alguns momentos você vai passar um pouco do limite. Meteu o pé na jaca. E depois você vai voltar. O problema é que você não pode ficar com o pé na jaca o ano todo. Aí a jaca vai, né? Não vai dar certo. Mas em alguns momentos é gostoso você ver assim, que o dinheiro está proporcionando uma alegria, né? Minha filha quer uma bicicleta. Nossa, esse mês não dá. Mas no mês que vem, mas eu vou parcelar. Sabe, é aquele momento que não dá. Aí que acontece, o pai e a mãe muitas vezes renunciam a si próprio, né? E vê a alegria do filho, então para ele não tem. Já está feliz. Então, esse mão de vaca não é o muito recomendado. Boa a nossa conversa, porque tem que ser bem. Tem uma amiga nossa muito querida, como fosse nossa mãe, que ela vai... Tem um pistolão aí? Tem um pistolão? Pistolão não é aquele cara que vai te pôr no emprego, pistolão é aquele camarão, aquele grandão que vocês têm lá. Pistolão é um camarão grandão lá. Aí tem um bar aí que eu fui, tava lá, camarão, R$2. R$2? R$2. Mas sabe o que era? Camarão. Empanado. Camarão empanado, R$2. Mas camarão assim, tinha um desenho meio... Era o dedinho de frango. Ai, meu Deus. Olha, gente, dedinho de frango bem empanado. Cozido, empana. E a moçada, ó, achando que era camarão. Deu aperitivinho. A moçada já sabia do bairro, do camarão. A gente se alegra com o camarão, né? Meu irmão, por exemplo, ama pé de frango. Quando em casa... Ó, o Zé também gosta, Zé? Eu já não gosto. Eu gosto. Gosta também? Meu irmão ama. Quando minha mãe fazia o frango em casa, o pé do frango, eu deixava meu irmão. Eu gostava do peitinho, do jogo, né? Da coxa, Santo Antônio. Pescoço. Né? Pescocinho. Cada um. O pescoço também é bom, né? Tem que botar a mão e chupar. E eu sei que seus pais gostam de ter uma criação e tudo mais. Então, você veja bem, cada um é cada um. Vai se comparar, né? Eu fico feliz quando eu vejo um amigo meu com um carrão. Falo, Deus te abençoe. Eu tenho amigos que eu sei que o cara é um trabalhador. Que é um cara que a gente não pode... vai julgar a pessoa. Cada um faz o que vive como pode ver. Toda comparação é burra, né? Ou você vai se achar superior ou inferior. Então eu agradeço a Deus quando um amigo tem aquele carrão lá, né? E me dá uma carona ainda. Tem alguns momentos que eu esqueço, né? Eu que sou pobre. A gente tem amigo que esquece que é pobre, Às né? vezes esquece. Mas por um minuto, por exemplo, que ele é ar-condicionado. Quando eu estou no Fusquinha, por exemplo, eu tenho que abrir o vininho assim, ó, e ficar segurando, porque senão ele fecha. Ó. A ventoinha é assim, ó. Não é pra rir, não. Fusquinha tem assim, eu abro, só que vem o vento e ele fecha sozinho. Então o que tem que fazer? Eu tenho que empurrar. Mas se eu ficar com a mão para fora, o guarda vem e me multa. Então é toda aquela alegria de ter um Fusca, né? Então, vamos para o nosso intervalo. Vamos para o nosso intervalo. E por é isso. Cada um faz o que pode fazer em casa, essa previsão, e vamos viver a vida sem ser escravo do dinheiro, né? Isso que é o pior. Deus abençoe você. Está ameaçando a chuva, mas parou. Vamos lá. Minha gente, estou aqui tomando água, Canção Nova, pH 7.7, não sei o que lá, não sei o que lá. Água muito boa mesmo. Eu canso de falar a história do rapaz de Caxambu, que me falou da água, queria essa água, quer essa água. Graças a Deus, eu já fui em vários supermercados, já tem essa água. Aí na sua cidade tem? Olha, vários grandes por aqui na cidade estão já pegando a água nossa, muito boa mesmo. E também o nosso leite Canção Nova também, que é muito bom. Mais de branco, eu já vi, branquinho, tão gostoso, né? Muito bom também. Nossa água Canção Nova. Deus, eu falo, dentro daquilo que Deus nos dá, né, de orçamento, Deus deu uma mina aqui do lado nosso, aqui, ao lado da Canção Nova, Deus deu uma mina. E a água vem pela meio das pedras, uma água mineral, que nós fizemos então
fez a mineradora, vamos envasar essa água que está sendo distribuída. Ué, não é isso? Deus vai dando, né? Deus vai dando. E dentro disso também, Bruno, Deus dá para a família os dotes naturais, né? Que contribuem para o orçamento daquela família, não é verdade? E eu acho muito que tem essa continuidade, né? Que cada um vai descobrindo o seu perfil, onde que... E quando estão todos os filhos em casa, cada um ajuda de uma maneira. Cada um vai se descobrindo. É importante isso, cada um... Como é que o pai faria, a mãe e os filhos? Porque eles participam. Tem filho que participa muito do orçamento familiar. Participa bastante. Onde está escrito a despesa. Ah, meu Deus, não, aí déficit. Né? Tem filho que participa nessa hora, né? Aí não. O carro é do pai na hora de abastecer, é do pai. Né? Então, o filho participa bastante. Não tem a déficit, né? Superávit também, mas tem filhos que ajudam bastante. Né? Nossos filhos são muito bons nesse sentido, que eles não nos pedem, eles falam, quando puder, pai. Ele é pequenininho, pai, quando puder, né? Então, como é que os filhos poderiam participar? Como é que o pai podia ajudar o filho assim, ó, meu filho, vai por aqui que dá certo, vai. Qual é a sua experiência de família? Seus pais te ajudaram a descobrir o seu lugar, enquanto você podia ajudar também na família. É interessante a participação dos pais, como eu estava falando, na formação, né, do caráter e de descobrir onde esse filho irá desempenhar um papel para o mundo, não é? E aí entra a questão financeira também, de tomar o cuidado para não incentivar o filho apenas a escolher uma profissão pelo dinheiro, não é? Ah, não, vai ser médico porque você vai ganhar muito dinheiro. Não, mas ele tem vocação para ser médico. Não é? Vida de médico não é brincadeira, né? Vida de médico é muito exigente. Não, eu quero que você seja advogado, porque seu pai é advogado, então você precisa ser advogado. Não, então o pai tem o trabalho o quê? De ser como um minerador, de ficar ali minerando, descobrindo. E ele, como nos Estados Unidos fala muito o mentor, né? O mentor. Acompanhar o filho, ver as suas habilidades. Cada filho tem, né? Vocês têm 3, cada um tem o seu talento, né? Então, ir guiando esse filho desde, né, muito cedo, na verdade. Não é chegar na adolescência e querer resolver tudo, tem que ser muito cedo. Para ir vendo as aptidões do filho. Às vezes o filho coloca uma coisa na cabeça, porque ele viu algum amigo e ele quer muito aquilo, porque o amigo... E o pai está vendo, então ele tem que saber como conduzir isso, né? Como ver onde o filho será feliz, mas também ele vai enfrentar as lutas próprias, né, da profissão. No meu caso, sou professor, sou missionário, sou muito realizado, trabalhei com meu pai, trabalhei no mercado financeiro, bolsa de valores e tudo mais. Aquilo, eu era feliz, mas eu não era totalmente realizado. Quando eu conversei com meu pai, falei, pai, quero fazer caminho para a Canção Nova, quero dar minha vida para Deus. E ele, né, eu era gerente financeiro da empresa, então ele ficou assim, pensativo, e depois deu todo o apoio, né, ele não esperava, né, que eu fosse falar, minha irmã já estava vindo para a comunidade Canção Nova também. Então o pai e a mãe são esses que vão guiando o filho nessa estrada. Por quê? Tem muita informação chegando no jovem hoje, não é? O celular, ele tem o mundo aberto, essa janela aberta, para ele ouvir qualquer tipo de conteúdo. Então o pai tem que ir guiando nesse conteúdo todo, para que ele trilhe o caminho da verdade, né? Trilhe o caminho, e no orçamento familiar, ele vai participando à medida que ele vai tendo a maturidade. A partir dos 7 anos, né, o brasileiro tem um problema sério de educação financeira, né? Nós não somos educados financeiramente. A gente vai aprender geografia, história, português, mas na maioria das escolas não existia como lidar com o dinheiro. Então a criança cresce, entra numa faculdade, começa a trabalhar e o dinheiro começa a cair na conta e a criança não sabe o que fazer. Então hoje existe um processo de muitas escolas, desde os 7 anos, já começaram a ter noção, primeira noção de dinheiro que você pode passar para a criança. Não é possível ter tudo. Não é possível. Né? No mundo imaginário da criança, ela quer ter tudo. Você nunca vai ter tudo. Pode ser o homem mais rico do mundo, ele nunca vai ter tudo. Então, essa educação financeira começa de cedo
E aí, quanto mais ele crescer nessa educação financeira, mais ele vai contribuir e vai favorecer a família. E Bruno, é importante a gente ter assim um planejamento dos gastos dessa família, né? Como que a gente pode controlar então assim os gastos e como fazer esse planejamento, né? Se você nunca fez um planejamento, sempre foi pagando as contas, fazendo dívidas para pagar, então tem que ver qual ferramenta se adequa mais a você, tá? Então, as pessoas que eu atendo, que eu converso, então eu tenho que entender aquela pessoa, como ela funciona. Tem pessoas que precisam pagar um consórcio para ter um bem, ela funciona desse jeito. Agora, é interessante, por exemplo, no meu caso, eu tenho um aplicativo celular, eu estou na feira, quanto eu gastei, eu já coloco ali. Eu estou no supermercado, eu já coloco ali. Porque senão eu não vou lembrar mais, e a gente tem muito disso, né? O brasileiro, muitas vezes, ele não é dado tanto ao planejamento. Ele acorda de manhã, vamos para a praia? E você como é assim, mesmo. é natural. É natural. Quase espontâneo. Você põe ali. Eu geralmente, quando eu vou para algum lugar, eu levo exatamente quanto eu posso gastar. Quando o dinheiro acabar, acabou minha diversão. Então eu tenho é o orçamento que eu tenho. Então, mas eu funciono assim. Então, se eu tenho R$60 para gastar na feira de sexta-feira, eu tenho R$60 no bolso. Acabou o dinheiro, então eu já tenho que ir controlando. Então eu já sei. Então isso ajuda a eu não tirar, por exemplo, comprar algo supérfluo na feira de sexta-feira, de frutas e verduras, que irão estragar durante a semana. Mas eu fiquei interessado no aplicativo. Você tem um aplicativo celular que você vai na feira. A feira Cachoeira é sexta-feira de manhã, certo? Você vai nessa feira. Aí você compra lá, você joga ali. Aí você vai... Então, aí já tá alimentando o software e eu já sei quanto eu gasto com limão o ano inteiro. Quanto eu gasto com batata. Com batata. Aí depende do grau de minúcia que a pessoa gosta de trabalhar. Entendeu? Ou então feira total, exatamente. Né? Então, vamos supor, eu gasto por mês R$300 com feira. Então, eu tenho uma noção de grandeza. Ou seja, isso significa quantos por cento do meu salário. Quanto você gasta por mês de feira? Ih, será que sabe? Quanto você gasta de açúcar, de arroz e de feijão? Isso é interessante a gente saber. É uma coisa, eu fiquei nessa pergunta. E que mais? Então, isso depende do grau de cada um, não é? Tem pessoas que preferem trabalhar com planilha. Então, chega à noite, né? E é importante o diálogo financeiro. Eu estava escrevendo um artigo. O diálogo financeiro do casal ele tem que ser reservado um momento, tá certo? Para que o casal não fique o tempo inteiro falando de finanças, falando dos problemas. Isso desgasta muito a relação. Então, olha, sábado de manhã a gente fala disso. É sábado de manhã, é o momento que eles vão parar e vão olhar para aquela situação. Então, abre o computador, ou a caderneta, ou a agenda, né? Ou seja lá o que for que a pessoa tenha, ou o aplicativo celular. Vamos analisar nossas finanças agora, o mês que vem, tem um aniversário de fulano, tem 15 anos da minha filha, olha, ele passou no vestibular, ele vai morar... Então você tem que ter esse momento. Porque às vezes a conversa só no alerta, tá no vermelho já, hein? Exatamente. Aí já estourou, né? Olha, tá no vermelho assim? É assim. Olha, tem que parar de cobrar as coisas. Tá no vermelho, olha, já entrou... Tá no vermelho já. Mas podia se conversar antes, né? Antes de entrar. Entrar no vermelho aí é algo que, principalmente nesses 2, 3 anos que o Brasil mergulhou numa crise, muita gente entrou. Né? Então agora como sair disso? Então tem que ter esse momento, tem que ter essa ferramenta para sentar e, por exemplo, tem casos que a pessoa vai ter que trabalhar no final de semana para gerar uma renda extra para pagar aquilo. Sim. Né? Tem casos que a pessoa vai vender a bicicleta. Tem casos que a pessoa vai ter que tirar a TV por assinatura, ou não, ou a pessoa vai ter que reduzir o pacote, não sei. O corte, cortar na carne, é preciso, né? É preciso, é doloroso, é muito doloroso, mas antes disso, do que cair num cheque especial, num rotativo de cartão de crédito, cujos juros são estratosféricos, são muito altos. Então, essa ferramenta vai ajudar você a... Tem como eu aumentar a minha renda? Existe alguma forma? Esse financiamento tem como eu ir lá no banco e renegociar? Né? Renegociação é importantíssimo. Muitas vezes tem feirão de limpar o nome, né? Você vai lá no feirão, pega o seu financiamento, então essa pessoa está indicando que quer pagar.
Então se reduz os juros, entendeu? O que não pode é você largar solto. E também pode a mulher vai lá, limpa o nome, o homem vai e suja. Aí tem... Não, aí tem um problema familiar. Não, é problema familiar. Ela limpa, ele suja. Ele limpa e ela suja. Porque os dois... Não então, conversa, não. tem gente, vamos limpar, né? Mas é muito interessante essa nossa conversa, gente, porque realmente esse planejamento precisa entrar. Eu estou com uma pergunta falando sobre controle. Como controlar a chuva? A chuva. Nós estamos fazendo um programa aqui, nós estamos tudo bem, de boa aqui, ó, nós estamos de boa, mas então, Tá armando. caindo a diretora teve 4 infartos, 5 desmaios atrás. Tá, como controlar? Tem coisa que tem que Que não controlar. dá. Exatamente. Agora, uma coisa que se pode controlar, a gente vai por aí. Mas interessante hoje que nós percebemos que os meios de comunicação, nós temos uma programação, às vezes, muito agressiva, muito louca, que criam pessoas também com raiva, com ansiedade, porque a pessoa ansiosa parece que comprar, você falou quando é emocional, né? Tem uma amiga falou assim, quando eu estou nervosa eu vou pro shopping. Que perigo! Perigo. Outra meu amiga fala assim, Deus. quando eu vou pro shopping, eu sempre vou de mão dada com a minha mulher. Eu falo, nossa, que romântico. Segura a mão dela mesmo. Se eu soltar, ela compra. Então, essa compulsão, que é muito comum essa palavra hoje, né? Na psicologia, e deve beirar também nos orçamentos, a compulsão por comprar. É uma realidade hoje no orçamento familiar, não é? Com certeza. Esses dias eu vi numa postagem na rede social, né? Eu estava, a pessoa postou assim, eu estava meio depressivo. Aí fiz uma compra online, nossa, como eu me senti bem. Nossa. Entendeu? Então, de certa forma, ela estava desaguando aquela depressão em compras. E Né? quando vê a conta, depois que ela gastou, aí volta de novo. Aí volta na depressão E já de existe novo. muita gente viciada em compra virtual. Aham. Né? E aí a pessoa não sabe nem onde colocar mais. As coisas, né? Então, essa compulsão, ela parte muito... O que os olhos não veem, o coração não sente. Só que hoje a gente vê muito, não é? A gente prova muito, a gente consegue ter acesso a muita coisa, o que os artistas estão usando, onde eles estão indo, o que eles estão usando. Então, não há como não ver. Então eu tenho que trabalhar o outro lado. Eu tenho que trabalhar o outro lado de quê? Quem eu sou precisa disso? Eu preciso de ser isso para reafirmar quem eu sou? E Lembrando guarda- que tem uma medida mediana, né? Não estou falando assim exageradamente, né? Certo. Você, eu não posso ter nada. Não, não é isso. Não é, você não vai ser monge beneditino, a não ser que seja uma vocação, que ótimo. Mas você tem que ter uma medida para que você não seja escravo, porque a todo momento existem empresas, institutos de pesquisa, pesquisando sobre eu, sobre você, e produtos Pra te abordar. maravilhosos vão ser lançados. E quando aquilo aparecer na sua frente, você vai desejar profundamente. E aí você tem que trabalhar para que, tudo bem, você pode se dar o luxo algumas vezes de ter algo diferente, não é? Mas você não pode se dar esse luxo sempre, porque senão você não vai se preencher nunca. Verdade. O Bruno falando, ele da Comunidade de Canção Nova, nós temos nossos discípulos, são os noviços, eles passam 2 a 3 anos sem celular, sem internet. E quando eles falam isso em casa, ninguém acredita. Você não tem celular, não tem contato, sem contato. E são meninos super saudáveis. Que é um tempo de desintoxicar. Então é importante fazer esses cortes. Muito bom, Bruno. Muito obrigado pela sua presença tão esclarecedora. Vamos voltar mais vezes aqui no nosso programa. E muito obrigado ainda pela lembrança da cartola. Gostou, bem? A cartola, tenho saudade da cartola, não a do mágico, mas essa cartola que é muito mais mágica do que Gostosa. lá do nosso querido Recife, nosso Pernambuco maravilhoso, né? E só Terra Nossa linda. Senhora para ajudar nessas Só coisas Nossa financeiras. Senhora. Nossa Senhora. Tem coisa que só Nossa Senhora que pode nos ajudar a resolver. Tem coisas que Maria passa na frente, Maria auxilia a cada um de nós, né? Então vamos rezar agora a oração a Maria Auxiliadora, composta por Dom Bosco. Está nesse livro aqui, Devocionário de Nossa Senhora Auxiliadora, que foi escrito pela nossa diretora, produtora, todos os horas, que é a Graça Melchor. Vamos rezar juntos então. Ó Maria, Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da Igreja, tu, auxílio maravilhoso dos cristãos,
Tu, terrível como um exército ordenado em batalha. Tu que só destruíste toda heresia em todo o mundo. Nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo e na hora da nossa morte, acolha nossa alma no paraíso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão do nosso Senhor, nosso Criador, nos abençoe o Bruno e sua família, né? Abençoe o seu orçamento familiar. Com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Bruno. 6h30. Pode comprar um salgadinho aí quando ver o programa. Faz um orçamento aí. Sabe, uns Beer Night aí durante o programa, né? É isso mesmo. Obrigada, Bruno. Até semana que vem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.